Estamos entrando hoje, então, no tópico 1, né, da semana 2 da nossa disciplina Ciências Naturais 2. Hoje, agora neste vídeo, vamos abordar, então, o livro do Nélio Biso, que é o material que vocês têm de leitura, o livro denominado Ciências Fácil ou Difícil? Então, vamos fazer uma investigação sobre esse capítulo, fazer umas reflexões, né? Então, partimos sempre, tá, de um ponto que o conhecimento científico é verdadeiro. Será mesmo? Mas a ciência não é o único caminho para se ter acesso aos conhecimentos. Mas para isso nós precisamos diferenciar conhecimento científico de outros conhecimentos, como, por exemplo, conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, né? Então, o conhecimento popular. Segundo Lakatos e Marconi, no seu livro Fundamentos de Metodologia Científica, lá no capítulo 3, eles afirmam o seguinte, que conhecimento popular é aquele conhecimento transmitido de geração em geração por meio da educação informal e baseado em imitação e experiência pessoal. Portanto, empírico e desprovido de conhecimentos que foram construídos por meios científicos. Portanto, o conhecimento popular é também conhecido como senso comum. O conhecimento popular tem sua forma e método próprio de conhecer as coisas. Então vamos lá, vamos exemplificar, né? Um exemplo para a gente entender esse conhecimento de senso comum. Comer manga e tomar leite faz mal? Essa história ainda perpassa entre algumas pessoas, mas parece ter sido criada numa época da escravidão, para evitar que os escravos, né, comessem manga e tomassem leite, né? Então, mas acontece o seguinte, que essa ideia, essa história, não tem qualquer fundamento científico. Inclusive, nem pode ser concebida como conhecimento de senso comum. É apenas um conhecimento de uma época por uma situação que não se deve nem pensar em senso comum para isso, né? Vamos agora num outro exemplo de senso conhecido como senso comum, mas tem um outro avanço em relação a esse conhecimento da manga manga com leite. Um outro exemplo, vamos lá. O caso da mandioca. Não se pode comer mandioca crua, ou seja, não se come mandioca crua porque uma variedade é mais venenosa que a outra. E o que acontece? A venenosa é conhecido como mandioca brava. Esse conhecimento vem dos índios, que além de terem esse conhecimento, sabiam como eliminar, né, o efeito venenoso. Por exemplo, eles ralavam a mandioca, expunham ao sol e torrava, surgindo assim a farinha de mandioca. A ciência comprovou que esse conhecimento, ela provou esse conhecimento, né? Como? Mostrando que o veneno da mandioca se deve ao ácido cianídrico presente nesta planta, ou seja, um conhecimento químico, científico, provou um conhecimento de senso comum, né? Então, tem uma variedade de mandioca que constitui, né? Que possui, o ácido cianídrico. Portanto, ao fazer aqueles experimentos, né, que os índios faziam, ralar, expor ao sol e fazer a torra, elimina-se o ácido cianídrico, que é volátil. E assim, após passar por esse procedimento de tratamento, elimina-se esse ácido, né, e podendo comer a mandioca, mas nunca crua. Bom, vamos lá para um outro exemplo, também neste livro, né? Falando, sempre tendo como base o livro do Nélio Biso, né? A forma de plantar e colher.
Ou seja, desde a antiguidade as pessoas cultivam seus alimentos, mesmo sem conhecimentos científicos, justamente a partir de conhecimentos que foram passados de geração em geração. As pessoas da roça sabem muito bem cultivar seus alimentos, sem conhecer a composição do solo ou mesmo nomenclatura sobre a estrutura das plantas, pragas, etc. É muito no empirismo. Porém, à medida que a civilização foi se desenvolvendo e com o aumento da população mundial, houve a necessidade de se realizar plantações em larga escala e para suprir o planeta de alimentos. Mas, para isso, quando se passa da agricultura familiar para a agricultura em larga escala, exigem-se conhecimentos mais elaborados, como, por exemplo, já entra a formulação de adubos. A própria fabricação de adubos ela é científica, né? Um componente principal do adubo, um macronutriente, que é o nitrogênio, vem de um processo desenvolvido cientificamente. E para conhecê-lo, né, é importante um treinamento apropriado. Então, o conhecimento da obtenção de nitrogênio foi concebido de modo racional, portanto, utilizando-se de procedimentos científicos. Assim, o resultado do método científico visa explorar os fenômenos, como, por exemplo, né, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Como explicar essas coisas? Então, a partir do método científico, temos respostas mais globalizadas e não específicas de um único local, de uma única população, de um único caso. Né? O método científico visa globalizar o conhecimento, né? Não, logicamente, no sentido de globalização, mas no sentido de abrangência, né, daquela explicação. Então, há muitas outras interferências que são levadas em consideração quando se aplica um método científico. Além daqueles que a gente citou lá no método do senso comum, né? Então, precisa ter racionalidade, precisa ter uma metodologia, precisa ter vários processos para se incluir como método científico. Então, o conhecimento científico se diferencia do conhecimento filosófico e do religioso, pois é baseado na racionalidade e vem da virtude de consistir num conjunto de enunciados logicamente correlacionados. Isso é o que se chama de método científico. Então, tem a característica de ser sistematizado, racionalização, sistematização. No próximo vídeo, falaremos sobre as concepções de ciência.